Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar a respeito de ciclos biogeoquímicos, uma palavra enorme que, na verdade, tem um conceito de ecologia dentro dela. O que quer dizer esses ciclos? Bom, para entender, bio tem relação com vida e seres vivos. Geo é uma palavra que se refere a planeta Terra, por exemplo, em geologia ou geografia, e químicos tem a ver com átomos, reações químicas. Nós, seres vivos, diariamente, constantemente estamos fazendo reações químicas dentro das células do nosso corpo para produzir energia. E essas reações químicas, elas vão ter reflexo no meio ambiente. Então, por isso, esses ciclos são de átomos que vão, ora, fazer parte do corpo, da estrutura dos seres vivos, ora, serão liberados para a atmosfera no formato de moléculas inorgânicas. Então, o primeiro conceito que a gente tem que ter é que tudo que ocorre no metabolismo, ou seja, dentro das células de todos os seres vivos, que vão fazendo essas reações químicas, num pequeno ser vivo, vai ter um reflexo, né? O conjunto dessas reações químicas, como liberam muitos gases, muitas substâncias, o conjunto dessas substâncias vai ter um reflexo global, ou seja, um efeito no ecossistema, tá bom? E vice-versa. Então, quando liberadas moléculas inorgânicas no ecossistema, o padrão do planeta, o padrão do ambiente vai alterar e isso também vai ter reflexo na vida dos seres vivos. Então, vamos tentar entender um exemplo. Bom, as moléculas orgânicas, que são as moléculas que estão presentes na constituição, ou seja, na estrutura de seres vivos, elas têm principalmente átomos de carbono, oxigênio e nitrogênio. Também podemos colocar aqui o hidrogênio, que não coloquei na lâmina. Bom, então, como que vai acontecer essa transformação e essa mudança, esse ciclo de átomos, que vai mudando de molécula para molécula? Bom, são seres vivos, de alguns tipos específicos, que vão conseguindo fazer essa transformação química. Então, aqui, ó, de molécula orgânica, consegue ser absorvido por alguns seres vivos específicos, e aí, dessa reação química, acaba sendo liberado molécula inorgânica, que geralmente vai para a atmosfera. E essa molécula na atmosfera depois é novamente assimilada por outros tipos de seres vivos, né? Absorvida por outros que conseguem obter energia a partir dessa molécula e, como resultado, tem moléculas orgânicas. E isso volta para o ciclo novamente, certo? Bom, o exemplo mais comum e mais fácil, talvez, da gente explicar esses ciclos de átomos é o do átomo carbono. O carbono é um átomo, assim como os mais de 100 átomos que existem na tabela periódica, e é um elemento químico que está na natureza. Só que ele se encontra em diversos tipos de moléculas. Na atmosfera, a gente encontra o carbono na sua forma inorgânica e de gás, que é o gás carbônico. Creio que vocês já conheçam essa molécula, que é o CO2, que é resultado da respiração. Não só os seres humanos respiram, mas sim muitos seres vivos, como animais, plantas, protozoários, certo? Então, esse gás carbônico vai sendo liberado na atmosfera e vai sendo acumulado. Se nenhum ser vivo absorve esse gás carbônico, nós já estaríamos vivendo, ou nem estaríamos aqui mais, num ambiente com muito CO2. Então, o que é importante? Que existam seres vivos capazes de absorver esse gás carbônico. E esses seres vivos são as plantas. Bom, aqui. As plantas, então, realizam a fotossíntese, que é para produzir o próprio alimento. Lembram de cadeia alimentar, que elas são os produtores de energia inicial no planeta? Então, com a ajuda do sol, elas absorvem o gás carbônico. E aqui, ó, que eu escrevi, glicose, essa aqui
é a molécula que vai fornecer energia para as plantas crescerem. Então, elas absorvem o gás carbônico e vão tendo energia para crescer. Isso ao longo da vida e também para seus processos. Bom, quando os consumidores conseguem se alimentar dessas algas e plantas, eles começam, então esse carbono, que já faz parte da estrutura da planta, começa a andar pela cadeia alimentar e vai fazendo parte da vida de animais, consumidores primários, secundários, até que todos esses seres morrem e acaba que essa matéria orgânica vai ser fermentada, decomposta pelos fungos. Antes disso, é importante salientar o que? O oxigênio, ele é produto dessa reação de fotossíntese. Então, ao mesmo tempo que a planta absorve o gás carbônico, ela libera o oxigênio. Esse oxigênio vai para a atmosfera, pois é um gás, e ele é absorvido por seres que respiram. Quem são os seres que respiram? As plantas, ao mesmo tempo que liberam oxigênio, elas também respiram para produzir sua energia, e animais, protozoários no geral, algumas bactérias também, certo? Quando há, então, a respiração, a gente consome, absorve esse oxigênio e como produto, o produto da respiração, né, dos seres, a gente libera novamente o gás carbônico. E aí, novamente, esse gás carbônico vai ser liberado para a atmosfera. Então, aqui embaixo tem os processos de liberação de gás carbônico, os processos naturais: respiração e decomposição, certo? O processo de decomposição, que é de fermentação, também libera gás carbônico para a atmosfera. Bom, fora isso, um processo não natural é o de queima de combustíveis, né, para a produção de energia nas indústrias. Então, a partir da época da industrialização, começou a haver o quê? Uma maior produção e liberação de gás carbônico, e isso pode afetar o equilíbrio ambiental. Aqui outro esquema do ciclo de carbono, que vocês podem encontrar em diversos livros, sites, né? Então, só uma outra representação para ver se dá para entender um pouco a história. Então, o sentido das setas é importante de entender. Para onde está apontado a ponta da seta é quem está absorvendo. A outra extremidade é quando ela está sendo liberada. Bom, como então a ação antrópica ou ação do homem pode desequilibrar a concentração, quantidade de carbono na atmosfera, pode desestruturar esse ciclo? Bom, então como eu já falei naquele esquema, a industrialização é um fator que libera muito gás carbônico e, fora isso, as queimas podem não ser completas, então podem ser emitidos outros gases que são mais tóxicos, como, por exemplo, o conhecido monóxido de carbono, que é esse aqui, ó, é o CO. Não confundir o CO com o CO2, tá? Então, o monóxido de carbono, ele é bem mais prejudicial, mas o gás carbônico em grandes quantidades na atmosfera também pode ser um fator que atrapalha a vida e o metabolismo dos seres vivos, certo? Então, aqui, ó, já pontuei embaixo, emissão de poluentes, como gás metano também. O desmatamento também é uma ação do homem que atrapalha o quê? A absorção de gás carbônico, né? Se a gente desmata, se a gente tira as árvores, se a gente polui rios, então nas árvores
e nos rios que tem as algas, a gente tem os seres que absorvem gás carbônico. Se a gente diminui a quantidade desses, a gente vai permitir que aumente a concentração do gás carbônico, tá? E também aumento do efeito estufa. O efeito estufa é um dos fatores que permitem o aquecimento global. Tudo bem? Bom, só para ilustrar, além do carbono, os outros átomos também migram de molécula para molécula. Outro átomo orgânico muito importante é o átomo do nitrogênio. Então, o átomo do nitrogênio, ele participa das moléculas orgânicas, como proteínas, no formato de proteínas, e nós, seres vivos, somos basicamente formados por muitos tipos de proteínas, então daí vem a importância do nitrogênio. A gente diz que ele é o material dos nossos tijolinhos, tá? E no ar atmosférico, o nitrogênio, em sua maior parte, é encontrado no formato de N2. Então, o gás nitrogênio, ele é o gás que tem maior concentração no planeta Terra, né? Cerca de 80% desse gás. Porém, nós, seres humanos, não conseguimos assimilar nem aproveitar esse gás nitrogênio. A gente aproveita só o gás oxigênio, né, da atmosfera. Porém, existem seres vivos, que são algumas espécies específicas de bactérias, é um grupo chamado de bactérias nitrificantes, que conseguem respirar esse gás nitrogênio. E qual é a importância? Elas respirando esse gás nitrogênio, elas conseguem transformá-los em proteínas. Onde ficam essas bactérias? Bom, a maioria delas ficam em raízes de plantas, de algumas espécies de plantas, tá? Então, elas absorvem o gás nitrogênio e, com o tipo de respiração que elas têm, que é diferente da nossa respiração, elas conseguem produzir aminoácido e proteínas. E assim, como elas estão próximas às plantas, essas proteínas começam a fazer parte das plantas. Então, as plantas começam a ter nitrogênio. E, novamente, como ocorreu no ciclo do carbono, com a entrada da cadeia alimentar, os consumidores começam a se alimentar de plantas, consumidores primários. Então, esse nitrogênio, ele passa novamente de elo para elo, até constituir a estrutura de vários seres vivos. E como então que esse nitrogênio volta para a atmosfera? Bom, quando há decomposição, também entra em ação um grupo de bactérias chamadas bactérias desnitrificantes. Então, aqui, ó, quem conseguiu assimilar? As bactérias nitrificantes. Quem vai liberar? As desnitrificantes. Então, essas bactérias aqui, para sobreviver, elas precisam de moléculas orgânicas de nitrogênio, ou seja, elas pegam as proteínas e conseguem quebrá-las em pedaços menores e acabam que liberam o gás nitrogênio que retorna para a atmosfera. E aí esse ciclo segue. Tudo bem? Então, como a ação do homem também pode interferir nesse ciclo do nitrogênio? Lembrando que o ciclo do nitrogênio, ele é bem mais complexo. Eu não passei aqui as pequenas etapas que ele possui, mas vocês podem buscar. Eles possuem outras formações de componentes de nitrogênio, tá bom? Então, voltando aqui, como que o homem pode desequilibrar esse ciclo de nitrogênio? Bom, na agricultura, como a gente conhece que o nitrogênio é muito importante para garantir o crescimento de estrutura de seres vivos, na agricultura são usados muitos fertilizantes que têm na sua composição nitrogênio, certo? Então, com a agricultura em larga escala, ou seja, plantações grandes de soja e milho, esses fertilizantes são usados em grandes quantidades e vão para o solo, certo? Quando degradados em grande quantidade, esse nitrogênio pode não ser liberado na forma do N2, que é a forma que não faz mal
para a atmosfera. Desculpem a letra aqui, é um treino. Quando ele é liberado em outros formatos, esse nitrogênio pode reagir com a água da atmosfera e precipitar, ou seja, cair como chuva ácida, tá bom? Então, essa chuva ácida ela é extremamente tóxica. Bom, então aqui tem uma tabelinha resumindo algumas informações para a gente tentar organizar. Então, a gente trabalhou aqui com os ciclos de quais átomos? Do carbono. O carbono, em sua maioria, é encontrado na sua forma inorgânica como dióxido de carbono ou gás carbônico. Ele se encontra no ar, né, na atmosfera. Quem são os seres vivos que conseguem absorvê-lo? Plantas e algas, porque elas têm mecanismos que transformam quimicamente esse carbono e produzem moléculas orgânicas, né? Qual é a principal molécula orgânica que elas produzem durante a fotossíntese? A glicose. E olha aqui como é a estrutura orgânica da glicose. Tem aqui, ó, C6, ela tem 6 átomos de carbono, tem hidrogênio e oxigênio também. Então, a função da glicose nos seres vivos é fornecimento de energia, né? E entrada na cadeia alimentar. E depois, como que esse carbono retorna à atmosfera? Bom, através da respiração de plantas, animais, protozoários e através também da fermentação, processo de decomposição de fungos. O modo não natural seria pela queima de combustíveis nas indústrias, tá? Agora aqui o nitrogênio. A molécula inorgânica, então, encontrada na atmosfera é o gás nitrogênio, o N2. Quem consegue absorver esse gás nitrogênio? Esse grupo de bactérias, chamadas bactérias nitrificantes, que precisam desse nitrogênio para produzir sua energia, elas têm um processo diferente. Então, qual é o formato do nitrogênio orgânico? Ou seja, como ele está nos seres vivos? Ele está no formato de proteínas. E qual é a função das proteínas? Bom, proteínas, aqui eu escrevi, ó, são tijolinhos que formam os seres vivos. As proteínas são necessárias para funções do nosso corpo, para a estrutura do nosso corpo, e também dos outros seres vivos, das árvores também. Então, elas têm muitas funções vitais e importantes, né? Após a morte dos seres vivos, então, nós não ficamos lá, sofremos decomposição. Quem vai ser responsável, então transformar essas proteínas e retornar esse nitrogênio para a atmosfera? Esse grupo de bactérias chamadas bactérias desnitrificantes. Bom, eu espero que vocês tenham entendido um pouco a ideia. Agora eu vou passar a atividade pelo Google Formulários e espero o retorno de vocês, tá certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau.